Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou estar falando para vocês aqui sobre entrevista psicológica. A entrevista psicológica ela pode ser entendida como um processo de coleta de informações sobre a pessoa em avaliação. Então, a entrevista ela vai possibilitar você a ter um entendimento sobre aquela pessoa. Agora, toda entrevista ela tem que ter um fim específico. Eu estou fazendo uma entrevista para fins de avaliação psicológica para o Detran, para o trânsito. Enfim, a entrevista ela tem o quê? O objetivo dela. E é uma ferramenta, gente, muito importante no trabalho psicológico. Só que o psicólogo, para fazer uma entrevista, ele precisa de um certo preparo. Não é você chegando com a entrevista e fazendo assim, não. Então a gente tem o que se preparar. Então a gente precisa o que ter alguns conhecimentos, né, que você vai ali inserir dentro do contexto daquela entrevista de acordo com a finalidade dela. Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista para psicodiagnóstico, você tem que conhecer um pouco de psicopatologia. Se você vai fazer uma entrevista, por exemplo, para recrutamento e seleção de pessoal, você tem que conhecer o perfil, a função, a descrição do cargo para aquela pessoa estar sendo avaliada, né? O cargo, as competências, as necessidades da empresa, enfim. A entrevista não estruturada. Esse tipo de entrevista é considerada do tipo aberto, com nenhuma estrutura ou uma estrutura mínima, em que se deixa para o entrevistado a decisão de como irá expor as informações. Então, a entrevista não estruturada, ela é muito parecida com uma simples conversa entre duas pessoas. O que diferencia essa simples conversa da entrevista não estruturada é que essa entrevista ela tem um objetivo, tem uma finalidade. Você vai focar no que você está investigando aí no seu processo de avaliação. Então, a estrutura que eu falo, gente, é aquele roteiro que a gente segue, né? Digamos, aquele esqueleto que a gente monta até para ir direcionando a gente. Aí nós temos também, né, a entrevista, a semi-estruturada. Aqui fala assim, ela tem um foco principal definido e é a partir dessa focalização que um roteiro é construído, com questões básicas ou principais que são complementadas por outras questões que surgem ao longo da entrevista, tá? Então, a semi-estruturada é a que a gente utiliza no manuseio da arma de fogo. Então, veja, olha, semi-estruturada. Você tem um roteiro, mas dentro daquele roteiro você deixa também em aberto, né, algumas questões que a pessoa queira abrir, queira conversar. A entrevista estruturada, já aquela entrevista seca de pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, não dá uma abertura para a pessoa até querer complementar ou então contar algum fato, porque muitas das vezes quando você está fazendo uma entrevista, que você faz uma pergunta, né? A pessoa às vezes ela traz o quê? Recordações, situações que às vezes ela já vivenciou aquilo e ali ela exprime as suas emoções, não é verdade? Então assim, a gente vai tendo um entendimento e a gente vai formando ali uma opinião sobre o nosso avaliado. Tchau, tchau para vocês.